Aquela sensação inquietante que você tem à noite, como se estivesse sendo observado, pode ser muito mais real do que imagina. Laura, uma jovem mulher que se muda para uma casa isolada com seu marido, começa a ouvir sussurros no silêncio da madrugada. Logo, ela descobre que essas vozes não são fruto de sua imaginação. Um visitante noturno se aproxima cada vez mais, e com ele, vem uma verdade cósmica horrível, capaz de destruir tudo o que ela ama. Antes de entrar nessa história arrepiante, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias assustadoras. O Visitante Noturno. A verdade que você nunca deveria saber. Laura e seu marido, Daniel, finalmente realizaram o sonho de morar em uma casa afastada do tumulto da cidade. A propriedade, localizada na beira de uma floresta densa e esquecida pelo tempo, parecia o refúgio perfeito para o casal. O silêncio do local, no entanto, logo se mostrou um presságio do que estava por vir. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal. As noites eram tranquilas, exceto por um leve chiado no vento que soprava através das árvores escuras. Mas, depois de uma noite particularmente silenciosa, Laura acordou com a sensação desconfortável de estar sendo observada. Ela olhou pela janela e, à distância, viu uma sombra imóvel entre as árvores. Seus olhos se fixaram na figura por alguns minutos, e ela sentiu o pavor subir por sua espinha. Daniel, sonolento, disse que deveria ser apenas um cervo ou outro animal noturno. Mas Laura sabia que havia algo errado. Na noite seguinte, o som de passos ecoou pela casa. Passos lentos e ritmados, como se alguém estivesse andando em volta da propriedade, medindo cada canto. Daniel, mais uma vez, desconsiderou os medos de Laura, atribuindo os ruídos à idade da casa. Mas os sussurros começaram. Voando pelo vento e se infiltrando no quarto. Vozes que pareciam vir de todos os lados, mas que eram impossíveis de entender. Na terceira noite, a figura retornou. Desta vez, estava mais próxima, parada bem na borda da floresta. Laura tentou ver mais claramente, mas quanto mais ela forçava a vista, mais a figura parecia distorcer, como se a própria realidade estivesse se dobrando ao redor dela. Seus contornos não eram humanos, mas sim algo indescritível, como se fosse uma mistura grotesca de formas que o cérebro de Laura lutava para processar. Uma sensação de horror cósmico tomou conta dela. A coisa que os observava não era deste mundo. Laura podia sentir a presença de algo muito maior e mais antigo, algo que desafiava a própria compreensão humana. Naquela noite, ela sonhou com mundos destruídos e criaturas abomináveis que espreitavam por entre as estrelas. Daniel continuava alheio a tudo. Ele trabalhava tarde e, quando chegava, caía no sono imediatamente, deixando Laura sozinha com seus medos. Ela tentou falar com ele, mas ele a ignorava, alegando que estava apenas cansada e estressada pela mudança. Certa noite, desesperada, Laura resolveu sair de casa para confrontar o visitante noturno. Ao abrir a porta, sentiu o ar ao seu redor se modificar, como se estivesse entrando em uma realidade paralela. O chão sob seus pés parecia menos sólido, e o céu estrelado sobre sua cabeça começou a se torcer, formando um redemoinho de luzes que a enjoou. À sua frente, a figura se aproximava lentamente. Quando o visitante ficou perto o suficiente, Laura finalmente o viu claramente. E desejou nunca ter saído de casa. O ser diante dela não tinha forma fixa, sua aparência mudava constantemente, uma fusão de carne, sombras e estrelas. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, eram poços vazios, refletindo uma vastidão infinita e aterradora. A coisa falou com ela, mas não com palavras. Sua mente foi invadida por uma torrente de imagens de mundos alienígenas destruídos, criaturas colossais que se moviam por entre as galáxias, e uma força antiga, muito além da compreensão humana, que estava em algum lugar, sempre observando. O visitante era apenas uma pequena fração desse poder, uma fagulha da destruição que ele representava. Laura correu de volta para casa, mas algo dentro dela já havia mudado. Ela sabia que aquele ser não era uma simples ameaça física, mas sim a personificação de algo maior.
Ela tentou acordar Daniel, mas ele já estava de pé, olhando pela janela com um sorriso estranho nos lábios. Ele já está aqui, Daniel sussurrou, suas palavras ressoando como o eco dos sussurros que Laura havia ouvido nas noites anteriores. Tudo fez sentido naquele momento. Daniel sabia o tempo todo. Ele não era apenas indiferente ao visitante, ele era parte do chamado. Algo tinha sido despertado, algo que Daniel nunca poderia explicar para Laura. Ela olhou para ele com horror, percebendo que o homem que ela amava já não estava mais ali, que ele havia se rendido àquela entidade muito antes de ela perceber. Naquela noite, a casa se transformou. As paredes pareciam vivas, pulsando com uma energia que Laura não podia entender. Quando o visitante finalmente entrou pela porta, tudo ao redor deles começou a desaparecer, como se fosse apenas uma ilusão, uma fina camada de realidade que estava sendo arrancada para revelar o que realmente existia por trás. O vazio. Na manhã seguinte, a casa estava como sempre. Não havia sinais de Laura ou Daniel, apenas um silêncio ensurdecedor. Mas, à noite, os novos moradores começariam a ouvir os sussurros. E o visitante noturno, sempre paciente, aguardaria o momento certo para retornar. Essa foi a história de O Visitante Noturno. Se gostou desse mistério perturbador e quer acompanhar mais histórias como essa, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem adora um bom suspense. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo novas histórias aterrorizantes. Até a próxima, e se houver uma próxima vez.